Aleluia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como foi a sua noite de sono? Como está sendo o seu amanhecer? A minha alegria e o meu pedido ao Senhor é que tenha sido um sono reparador, um amanhecer maravilhoso e muito obrigado por estar comigo aqui nesse devocional Manhã com Palavra. E é muito bom saber que você está aqui e para juntos lermos e meditarmos primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos no capítulo de número 5. Hoje a nossa leitura é capítulo 5, versículo 15 ao 21. 15 ao 21 do capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses é a nossa leitura no dia de hoje. Então, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Senão eu vou ler para você. Mas nós vamos agora orar. Ora comigo agora. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de juntos estarmos aqui mais uma vez, nesse devocional Manhã com Palavra, para aprender muito mais ainda de Ti. Senhor, continua conosco, abençoe a vida de cada um que está comigo nesse devocional, dando um dia na Tua presença, abençoando, Senhor, a cada família, dando paz, dando harmonia, dando provisão, tanto material quanto espiritual. Eu te peço, Senhor, continua abençoando o nosso país, o nosso Brasil. Toma-nos nas Tuas santas mãos, Senhor, guarda-nos debaixo do Teu sangue. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Fala conosco agora, Senhor, mais uma vez. Amém. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 15 ao versículo 21 é a nossa meditação. Eu vou ler agora, então. Se você puder pegar a sua Bíblia, faz isso. Se não, bota o fone de ouvido, ou então coloca no Viva Voz, que eu leio para você. Diz assim: Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Olha que leitura linda. Eu vou repetir essa leitura. Nós estamos hoje lendo e meditando do capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses, do versículo 15 ao versículo 21. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. O apóstolo Paulo, ele continua se preocupando com a saúde espiritual daqueles irmãos daquele lugar. E olha que coisa maravilhosa termos nas nossas mãos nessa manhã, nesse dia, nessa oportunidade dada por Deus, essa preciosidade dessa palavra, dessa carta. Aqui, essa parte começa assim, porque ele no versículo 14, a leitura que nós encerramos ontem, ele dizia: rogamos-vos também, irmãos, para que admoestreis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, não é? Foi isso? Aí ele continua: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem. O bem é sempre bom. Parece uma redundância, né? Pois é, o bem é sempre o melhor. O bem tanto uns para com os outros, como para com todos. Não é só escolher a quem nós vamos fazer o bem, mas é fazer o bem a todos. Aí ele continua dizendo: regozijai-vos sempre. Olha que coisa maravilhosa. Se alegre sempre. Vivam em alegria. Ah, mas irmã, você não conhece a minha vida.
Nossa, você não sabe quanta coisa eu passo, eu fico entristecida. Nós somos humanos, a tristeza pode vir, a gente não pode incubar essa tristeza e ir criando como um animalzinho de estimação. Não, senhor. Nós precisamos reagir. Levanta a cabeça, olha para o alto. Saiba que você é amado, você é amada de Deus. Então ele diz, regozijai-vos sempre. Sempre que você tiver oportunidade, se alegre, festeje. Porque nós temos Cristo na nossa vida, nós temos motivo de sobra para nos regozijar. Aí ele continua, regozijai-vos sempre, mas faz outra coisa, orai sem cessar. Não pare de orar. Não pare de falar com Deus, não pare de se comunicar com Deus, mas também para um pouquinho assim, escuta a voz de Deus quando você estiver orando. Fique em silêncio, só ouvindo a voz de Deus. Deus tem coisa maravilhosa para te dizer nessa manhã, nesse dia. Olha só, e aí ele continua, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando ele fala aqui no versículo 17, orai sem cessar, significa permanecer, sabe em quê? Na presença do Pai, pedindo continuamente, sem cessar, a sua graça e bênção. E outra coisa, esse sem cessar não significa ficar repetindo oração, não. Repetindo orações formais, decoradas. Não. Pelo contrário, implica em orações de todos os tipos. Por quê? Porque a oração vem ao nosso espírito em todas as ocasiões durante o dia. Nós oramos caminhando, nós oramos indo para o mercado, nós oramos voltando, nós oramos tomando banho, nós oramos deitado, sentado, levantando, almoçando, comendo, lanchando, em restaurante, na cozinha, fazendo limpeza. Em todo momento nós devemos orar sem cessar. Aí ele diz, em tudo, dai graças. Em tudo, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Paulo, ele não estava ensinando que devemos agradecer a Deus por tudo. Não, é em tudo. Por tudo que acontece, mas em tudo. Em tudo. O mal não vem de Deus. Então, não devemos agradecer-lhe por estas situações. Porém, mesmo quando somos atacados pelo mal, ainda podemos ser gratos pela presença de Deus e pelo que Ele nos fará em meio às dificuldades. Ele diz, examinai, orai em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Dê graças a Deus em tudo, em toda a situação, em todo momento. Vamos ser gratos a Deus. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que temos de estar aqui nesse devocional. É motivo de agradecermos a Deus. Isso é liberdade. E nós devemos agradecer a Deus por isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ainda diz assim, aí ele continua dizendo assim, não extingais o espírito. O Paulo, ele estava ensinando que devemos agradecer a Deus por tudo. E aí ele continua advertindo para não extingais o espírito, não apague o espírito, não abandone. Paulo quis dizer que não devemos ignorar nem deixar de lado os dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dá. Aqui ele menciona a profecia em versículo 5, capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as profecias. Então ele diz, orai sem cessar, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças,
Não extingais o espírito e não desprezeis as profecias. E aí ele termina, aqui a nossa leitura hoje termina, examinai tudo e retende o bem. Por quê? Porque nós precisamos examinar as profecias. A Bíblia nos dá esse direito. Não devemos desprezar ou zombar daqueles que são chamados para servir como porta-vozes de Deus. Mas devemos sempre julgar todas as coisas e examinar tudo, conferindo as palavras dessas pessoas com a Bíblia Sagrada. Aqueles que ridicularizam as pessoas que falam a verdade entram em um tempo perigoso. Em vez de termos uma atitude como esta, devemos verificar cuidadosamente, porque ele diz, examinai tudo, retenha o bem. O que as pessoas dizem, aceitando o que é verdadeiro e rejeitando o que é falso. Então, essa parte dessa carta, Paulo está se preocupando com aqueles irmãos. Permaneçam firmes, mas fiquem alerta, sejam vigilantes, sejam sóbrios. Ore sem cessar, façam festa, regozije-se, ore sem cessar. Não retribua o mal com o mal, faça sempre o bem, entre vocês, entre os outros, entre todos, não escolha quem fazer bem. É um conselho maravilhoso e que nos ensina muitas coisas na nossa caminhada, na nossa jornada de fé. Então que essa palavra, essa meditação de hoje, lendo e meditando, 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do versículo 15 ao versículo 21, foi a nossa leitura de hoje. Então que fique no seu coração, leia outra vez, medite, se quiser deixar um comentário, faça isso. O seu gostei é bem-vindo aqui. Deus te abençoe, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.